pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos bem, né? E hoje mais uma vez aqui para conversar com vocês sobre o nosso conhecimento linguístico, tá? Hoje nós vamos trabalhar uma nova classe gramatical, uma nova classe de palavras chamada numeral, tá certo? Vamos estudar o conceito, observar as classificações, as suas funções e qual é a função dessa classe de palavras dentro da oração e dentro dos textos, tá certo? Dando continuidade à nossa aula, vamos saber o que é o numeral, para que ele serve. Então, quanto à função, classifica-se como um termo que quantifica numericamente os seres, eles podem indicar a ordem, né, em que esses seres também estão dispostos em uma dada sequência. Então, os numerais, eles servem para quantificar de forma exata os seres, né, para fazer, para indicar uma ordem, para indicar uma multiplicação, para indicar uma fração. Então, cada numeral desse em língua portuguesa, ele recebe um nome, recebe uma classificação. Por exemplo, o numeral que serve para quantificar, né, de uma forma exata os seres. Como é que eu chamo esse tipo de numeral? Eu chamo de numeral cardinal. Tá? Então, o numeral cardinal é aquele, né, que tem a função de indicar a quantidade exata determinada nos seres. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que em língua portuguesa, esses numerais eles devem ser escritos por extenso, o nome do número. Tá? Aqui no exemplo 1, há 20 alunos na sala. Então, perceba, o numeral 20 indica uma quantidade determinada, exata. Por isso que ele se chama numeral cardinal. E ordinal, o próprio nome já diz, né? Ordinal, ele indica a posição relativa de um ou mais seres numa determinada sequência. Ana é a primeira da fila. Paulo é o segundo da fila. Então, quando expressa a ordem, né? Quando indica a ordem relativa de um ser, eu chamo numeral ordinal. Vejamos aqui. Na lista de aprovados, seu nome aparece em 10º lugar. Perceba que décimo, né, é um numeral ordinal, porque indica a ordem em que o ser encontra-se. E os numerais multiplicativos, o próprio nome já está, né, relatando, falando sobre o conceito. Né, indica o número de vezes que aquele número será multiplicado. Por exemplo, Patrícia é o triplo mais aplicada que sua irmã. Então, triplo indica 3 vezes. Então, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. Então, o numeral multiplicativo, ele vai expressar uma multiplicação, ok? Vejamos a seguir. Ainda tem os fracionários, que expressam uma divisão. Enquanto o multiplicativo expressa quantas vezes o numeral irá se multiplicar, dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes, quádruplo, 4 vezes, quíntuplo, 5 vezes, o fracionário já está indicando fração. Fração dá a ideia de quê? De divisão. O numeral fracionário vai dar a ideia de quantas vezes, né, em quantas partes se divide uma quantidade determinada. Comemos a metade da pizza, então metade, meio, né? Flexão dos numerais. O que é flexão? É a variação. Nós vamos perceber agora se esses numerais, eles mudam, né? Eles flexionam em relação a número, né? Em relação a gênero, tá certo? Então, percebam aqui agora. Numerais cardinais. Geralmente, são flexionados, contudo, os cardinais representados por 1, 2, e as centenas, a partir de 200, recebem flexão. Então, geralmente, os numerais cardinais, eles não são flexionados, com exceção desses, tá? 1, 2, centenas, e a partir de 200 eles mudam, tá? Eles se flexionam. O público esperado é de aproximadamente umas 500 pessoas. São 2 as visitas, mas temos somente um quarto. No caso, 2. Né? Flexionou aí para o feminino, né? 2, certo? E ainda foi para o plural, tá certo? Vamos adiante. Apresentando essa mesma características, também figuram os cardinais representados por milhão, bilhão e trilhão. O que é que essa frase quer nos dizer? Que esses números também,
que eles são cardinais, representam uma quantidade exata dos seres, eles vão flexionar também, eles vão mudar de acordo com o gênero, no caso aqui, de acordo com o número. Investimento na saúde pública de 2 milhões de reais, milhão, né? Sofreu a variação de número, ficando milhões. Tá aqui o numeral, não é isso? Que sofreu a flexão de número. Durante a gestão daquele candidato, bilhões de verbas foram desviadas. Percebam que o número bilhão aqui também sofreu uma variação de número. Flexão dos numerais, tá? Nós acabamos de ver. É a mudança. Perceber quais numerais eles mudam de acordo com o gênero, número e grau. Em relação à flexão de gênero, como é que acontece? Gênero é feminino e masculino, tá? Então, flexiona-se em gênero e número. Os primeiros colocados irão ocupar as primeiras cadeiras. Os numerais ordinais, né? Eles flexionam em gênero e número. Se fosse do sexo feminino, seria as primeiras colocadas ocupariam, né? Irão ocupar as cadeiras primeiras. Tá certo? Então, o numeral primeiro, o numeral ordinal, ele sofreu aí a flexão de gênero e número. E os multiplicativos, certo? Quando os multiplicativos têm a função de adjetivo, eles vão variar de acordo com gênero e número, tá? Durante sua graduação, recebeu duplas oportunidades de trabalho. Então, duplas aqui é o numeral multiplicativo, tá? E ele tem a função de adjetivo. Então, quando ele está na função de adjetivo, ele vai sofrer a variação. Carinho e atenção eram oferecidos em triplas doses. Como eram essas doses? Triplas. Então, triplas aqui também está com função de adjetivo, tá bom? Por isso que sofreu essa variação. Ocupando a função de substantivo, apresenta-se como invariáveis. Quando é que ele vai estar assumindo função de substantivo, o numeral? Quando ele vier com o artigo antes. O que é um artigo? É a palavra que vai, né, vir antes do substantivo, tá? Para determinar, antes da palavra para determinar. E quando eu tenho um artigo antes da palavra, ele vai, né, exercer aí a função de substantivo. O que é um substantivo? Classe de palavras que serve para dar nome às coisas. Então, quando é que o numeral ele vai ser substantivo? Quando vier um artigo perto dele. Então, quando ele for, no caso, substantivo, ele não vai variar, ele vai permanecer do mesmo jeito. O dobro dessa quantia foi oferecido aos vigilantes, ó, dobro, tá? Vejam aqui o artigo antes, no caso, ele é substantivo, tá? Por isso que não sofreu variação. 12 é o triplo de 4, tá? Então, aqui percebam o numeral aqui multiplicativo triplo, 12 é cardinal, né? 4 também é cardinal. Triplo aqui é o numeral multiplicativo. Então, ele está aqui assumindo a função de substantivo. Percebam aqui a presença do artigo antes dele. Então, ele não vai sofrer variação, ele não vai mudar. Nem vai para o masculino, nem para o feminino, e nem também sofrer a variação de número, que no caso singular e plural. Ok? Agora, vamos falar dos fracionários, que são aqueles que vão, né, dividir, que vai dar a ideia de quantas vezes os seres irão ser divididos, né? Concordam em gênero e número com os cardinais que os antecedem. O que é isso? Se os cardinais, que são aqueles números que expressam a quantidade exata, estiver no singular, o fracionário vai ficar no singular. Se o cardinal estiver no plural, da mesma forma, ele vai seguir o numeral cardinal. O que é um numeral cardinal, professora? Aquele numeral em que indica a quantidade exata das coisas, não nem divisão, nem fração, tá? É a quantidade exata, e nem expressa ordem. Então, cardinal, ele expressa quantidade. Foram cumpridos apenas 2/3 da tarefa, né? Então, percebam aqui, ó, 2/3, tá? 2/3, no caso aqui, numeral fracionário. Somente uma metade da sobremesa já tinha sido consumida, né? Então, perceba aqui, ó, no caso, uma metade não sofreu variação. E os numerais coletivos? O que são numerais coletivos?
são aqueles em que se referem ao número exato, ou seja, dão ideia de conjunto, conjunto de dias, conjunto de meses, conjunto de ano, quantidade, dentre outros. Eles fazem parte da classe de palavras variável denominada numeral. Os numerais coletivos são flexionados em números, singular e plural, não variam de gênero. Tem até esse numeral coletivo? Tem, vamos conhecer, ok? Quais são os numerais coletivos? Como eles indicam, né, conjunto, então, ó, par é um numeral coletivo, né, 2 unidades. Trinca, 3 unidades. Dezena, 10 unidades. Dúzia, 12 unidades. Vintena, 20 unidades. Então, esses numerais aqui, nós chamamos de numerais coletivos, que indicam quantidades, né? Então, par, trinca, quina, dezena, dúzia e vintena, tá? Eles são numerais coletivos. Então, mais uma vez, nós conversamos sobre o quê? Sobre o numeral, né? Que quanto à função, né, ele está ali para indicar uma quantidade exata, uma ordem, quantas vezes o número irá ser multiplicado e quantas vezes ele irá ser dividido. Indicando ordem exata, aliás, ordem exata não, quantidade exata, cardinal. Indicando uma ordem que os seres estão, uma ordem relativa, ordinal. Indicando quantas vezes o número irá ser multiplicado, multiplicativo. Indicando fração, divisão, fracionário. Ok? E os numerais coletivos que indicam conjunto, par, trinca, quina, dezena, dúzia, vintena, tá? Então, são chamados de coletivos. Agora, vamos para uma questão, uma atividade, para ver se vocês realmente fixaram, tá? Percebam aqui, e vocês vão completar os parênteses de acordo com a classificação, tá? José chega ao aeroporto 2 horas depois do avião ter decolado. Então, 2. Percebam aqui que 2 indica uma quantidade exata de horas. Então, indica quantidade de horas exata, cardinal. Número 1, coloca dentro do parêntese. Consegui a 23ª classificação no concurso de contos da escola. Indica o quê? Indica quantidade exata? Indica multiplicação ou indica fração? Não, ele indica o quê? Uma ordem, né? Então, numeral ordinal, número 2. Ainda resta a metade da torta. Metade significa divisão. Então, é o quê? Fracionário. 4. Ela trabalhou o dobro do que havia planejado. Então, o dobro significa o número 2 vezes. Então, indica o quê? Ideia de multiplicação, multiplicativo. Coloque aqui. O 3. Recebi 1/12 do meu salário. Então, significa o quê? Uma parte, uma divisão, tá? Fracionário. Ele recebeu 2/3 da herança. É o quê? Coloque aqui. Vendi 2 dúzias de ovos. Significa o quê? 2 dúzias, numeral coletivo. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer coisa, clica novamente, faz a atividade e tira dúvida com o professor. Tá certo? Um forte abraço virtual e até a próxima aula.